Boa noite, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Gostaria de convidá-los a subscrever. Se gostar do vídeo, deixe o like, compartilhe, ative as notificações. Siga-me no Twitter, Facebook, Instagram. Se puder, contribua com o canal com as doações. Lembre-se também, se for comprar pela internet, utilize o link na descrição, na Shopee e Amazon.com. Muito obrigado, excelente semana. Vamos continuar no artigo 110. Lembrando que nós estamos lendo a Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Ela dispõe sobre os planos de benefícios de previdência social e da outras providências. Lembrando que esse domingo tem prova do Procuradoria-Geral Nacional em São Paulo e nas grandes capitais, né? Quem for prestar, escutou aqui, lembra para ver o local de prova, que horas que vai ser. A minha prova vai ser 8 horas da manhã, vou ter que madrugar aqui, vou dormir até as 3:30 da manhã, acordar às 4, tomar um banho, 4:30 já estou na rua para pegar o ônibus das 5 horas da manhã. Primeiras 5 horas da manhã para São Paulo. Chego no metrô, quando abrir o metrô já pego e vou direto para o local. E vou pro local e já entro um pouco antes já para não esquentar a cabeça, né? Eu sempre chego cedo, nunca tento chegar tarde assim, já entro direto. Quando abrir o portão já estou lá dentro para relaxar, espairecer, acalmar, tomar uma água. Eu levo uma água, levo um lanchinho mesmo, sem comprar nada da rua, para não ter surpresa, né, cara? Levo um bolinho, levo, sabe? Vou preparado, cara. Levo água congelada, suco congelado. Na hora que dá aquela. Tu não tá entendendo nada, tu toma uma água, come alguma coisa, já volta o raciocínio, tu já consegue estudar, ler pelo menos com discernimento, né? Entender o que tu tá lendo. Se tu entender o que tá lendo, já para mim é meio caminho andado já, é 50%. Entendi o que eu tô lendo, já excluo o que tem nada a ver com o assunto. Tu fala, cara, isso aqui tem nada a ver com o assunto. Aí tu já, pô, de 100%, 75% de chance de acerto tu já tem, entendeu? O resto, não, 25%, aliás, né? O resto é conhecimento, sistematizar a matéria, pensar como um todo, um direito como um todo, uma coisa influenciando na outra. Com certeza que o legislador, ou que se o cara for muito capaz, for um cara brilhante também, tiver o mesmo pensamento que você, né? Não ter aquela retórica de fazer a questão aquela de nerd, né? Aquela questão de decoreba, decoreba, isso é ridículo. Tem que ser uma questão raciocinada, no contexto jurídico como um todo. Se você pegar esse tipo de doutrinador, né? Ou o cara que faz a prova, né? Que aplica a prova e faz a prova, se ele for um cara de mente brilhante e notável como vocês, certeza vocês vão passar. É a minha esperança. Eu bati na trave várias vezes e uma hora eu sei que eu vou entrar. Bom, o artigo 110 diz que o benefício devido ao segurado ou dependente possivelmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo na sua falta e por período não superior a 6 meses. Pagamento é herdeiro necessário mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Para o primeiro, para fim de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico pericial da Previdência Social. Para o segundo, o dependente excluído na forma do artigo 7º, do artigo 16 dessa lei, ou que tenha parte provisoriamente suspensa na forma do parágrafo 7º do artigo 117 dessa lei, não poderá apresentar outro dependente para fim de recebimento e percepção do benefício. O dependente que perde o direito da pensão por morte na forma do parágrafo 1º do artigo 109 dessa lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento da percepção do benefício. Artigo 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário
com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. O segurado menor poderá, conforme estudar o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença do país ou do tutor. Artigo 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores, na forma da lei civil, independentemente de inventário ou regulamento. Artigo 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento. Artigo 114. Salvo quanto ao valor devido à previdência social e ao desconto autorizado por essa lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de direito à sua venda ou cessão ou a constituição de qualquer ou sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para seu recebimento. Artigo 115. Podem ser descontados dos benefícios contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social, pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício, pela revogação da decisão judicial em valor que não exceda 30% da sua importância nos termos do regulamento. 3. Imposto de renda retido na fonte. 4. Pensão de alimentos decretada em sentença judicial. 5. Mensalidade de associações e demais entidades e aposentados legalmente reconhecidas, desde autorizados por seus filiados. 6. Pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas. Espera que saia um pouco. Pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário até o limite de 45% do valor do benefício, sendo 35% destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito, consignado 5%, destinado exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Para o primeiro, na hipótese do inciso segundo, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má fé. Na hipótese do inciso 2 e 6, haverá a prevalência do desconto do inciso 2. Para terceiro, serão inscritos em dívida ativa da Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação da decisão judicial, nos termos da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, para execução judicial. Bom, não tem muito o que falar, tá? Isso aí é só lendo mesmo. Parágrafo 4. Será objeto de inscrição em dívida ativa para o fim desse artigo, em conjunto separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber de origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude ou da alocação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Bom, o texto está autoexplicativo. Caso de fraude, tem processo administrativo, não vou nem comentar, tá?
para que o procedimento de que trata para o quarto desse artigo será disciplinado em regulamento nos termos da Lei 9.784, de 9 de janeiro de 99, e 27 do Decreto 4.157, de 4 de setembro de 2002. 616. Será fornecido ao beneficiário administrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período que se refere ao desconto efetuado. 117. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão, mediante celebração de acordo de cooperação técnica, com o INSS encarregar-se relativamente e seus empregados, associados ou beneficiários de requerer benefícios previdenciários por meio eletrônico, preparando-se nos termos do acordo. Artigo 117-A. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos a seu beneficiário mediante celebração de contratos com o INSS dispensada a licitação. Parágrafo 1º. Os contratos referidos no caput desse artigo deverão prever as mesmas obrigações, condições e valores devidos pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento dos benefícios do INSS. Parágrafo 2º. As obrigações, condições e valores referidos no parágrafo 1º desse artigo serão definidos em ato próprio do INSS. Artigo 118. Segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa após a cassação do auxílio doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente. Então, quem se acidentar tem pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário, independente de percepção de auxílio. Então, não é uma estabilidade, é só uma manutenção. O que pode ser interpretado como manutenção? Ipsis literis, né, de acordo com a interpretação ontológica, manutenção ele tem direito a ficar na empresa, né? Ele tem como continuar o seu contrato durante 12 meses. Então, ontologicamente, ele não pode ser demitido, não é mesmo? Mas ele não é o Superman, né? E também não pode, né, abusar, não pode cometer faltas e tudo. Então ele pode perder o emprego, né? Obviamente isso já axiologicamente, extensivamente, né? De acordo com a CLT, né? Ele não pode desrespeitar né, agressão física, tudo isso que caracteriza a justa causa, não é mesmo? Artigo 119. Por intermédio do estabelecimento de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidente, especialmente do trabalho. Então, ó, tem a Fundacentro, a CIPAT, sempre é formada a CIPAT, Associação de Classe, fundações e Medicina do Trabalho, Fundacentro, né? Órgãos públicos e outros meios serão promovidos regularmente. Então, aquelas reuniões da CIPAT, os programas de prevenção ao acidente de trabalho, que é nada menos que a saúde ocupacional, né? Como um todo, né? Uma visão sistêmica de várias matérias, medicina, fisioterapia, tem também química, né? Por causa dos agentes químicos, tem biologia pelos agentes biológicos, poeiras de suspensão, tem várias coisas que são insalubres, perigosas, né, periculosas. Então, tudo isso para prevenir, né, o pior. Artigo 120. A previdência social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene de trabalho indicadas proteção individual e coletiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher, dos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Artigo 121. Pagamento de prestações pela Previdência Social, em decorrência dos casos previstos no inciso 1º e 2 do caput do artigo 120 desta lei, não exclui a responsabilidade civil da empresa, no caso do inciso 1º, ou do responsável pela violência doméstica e familiar, no caso do inciso 2º. Artigo 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do beneficiário
ao segurado que tendo completado 35 anos de serviço, se homem 30 mulher, que mudou, né? Falei novamente, são 40 homens anos mulher, 35 mulher, 40 homens e 35 mulher, com o regime de pontuação, tá? Que pode remir a data, período de 40 anos. Para cálculo, a média aritmética de todas as contribuições, tá? Média simples, o montante somado dividido pelo tempo e multiplicado pelo fator previdenciário. Artigo 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: aposentadoria e auxílio-doença, não pode ganhar os dois. Se você já é aposentado, não tem como ganhar auxílio, né? Não é mesmo? Mais de uma aposentadoria, você ganha uma aposentadoria. No Brasil é uma aposentadoria. Aposentadoria e abono de permanência em serviço não existe, ou parou, ou ganha um abono de permanência em serviço. Salário, maternidade e auxílio-doença, ou ganha um ou ganha outro. Na lei brasileira é assim, é taxativo. Mais de um acidente de trabalho, se você sofreu 2 acidentes, interrompe um e começa o outro. Entendeu? Mais de uma pensão deixada por cônjuge e companheiro, ressalvado o direito da opção pela mais vantajosa. Você casou 2 vezes, tem 2 mortes, que acontece, a viúva negra, teve 2 mortes. Um ganhava 1.000 e outro ganhava 5.000, você opta pelo maior e ganha só 5, não vai ganhar 6. É a lei brasileira. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício da prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte e auxílio-doença. Bom, vou parar no 124A, tá? Depois vamos continuar. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe. Não esqueça de seguir no canal. Contribua com as doações se puder. E tenha uma excelente semana. Muito obrigado.